o nosso clamor, aguarda ver qual será a nossa reação e aguarda também o momento certo para agir. Pois se alguma coisa está acontecendo na tua vida e você talvez está pensando que está demorando de acontecer algo que você tem clamado, saiba tão somente que o tempo de Deus não chegou ainda na sua vida. O tempo certo, Ele vai chegar. Nós sabemos, irmãos, que Deus Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de tudo, Ele está em todos os lugares, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos, igreja, que o nosso Deus, Ele foi um Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós sabemos também que outrora, aleluia, Deus levantou José para estar naquele lugar no Egito, e de repente a Bíblia diz que José, ele foi um homem grande naquele lugar, mas chegou uma época que José precisou ir embora daquele lugar, e a Bíblia diz que o tempo passou, e certa feita ele soube da notícia que o rei do Egito tinha morrido. Sendo assim, Deus falou com ele, aleluia, glória a Deus, que ele precisava voltar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Após a morte de José, se levantou um homem, louvado seja o nome santo do Senhor, Glória a Deus, que não reconheceu José. Quando isso acontece, irmãos, nós estamos vendo aí neste momento que o povo hebreu precisava de um novo líder. O povo hebreu estava ali passando ou pagando um alto preço naquele lugar. A Bíblia diz, irmãos, que depois que José morre, aleluias, o povo passou a sofrer, a pagar um alto preço. As cargas deles eram aumentadas. Os tijolos cada vez mais aumentavam. Sabe por quê? Porque o Deus de José estava no céu, mas naquele lugar ali no Egito se levantou um que estava perseguindo o povo hebreu. Se levantou um que estava perseguindo o povo de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que houve uma época em que, glória a Deus, Deus estava ali precisando de um líder. Deus estava ali procurando alguém para começar a trabalhar, para poder ele libertar aquela nação. E a Bíblia diz que houve um reboliço ali, e alguns começaram a querer matar algumas crianças que nasciam. Só que Deus poupou a vida de um certo homem ou uma certa criança por nome de Moisés. A Bíblia diz, irmãos, que quando Deus ele quer agir, ninguém pode impedir de trabalhar. glória a Deus. E naquele momento ali, irmãos, o Senhor começou a trabalhar de forma grande e poderosa. A Bíblia diz que Moisés, ele foi um jovem próspero. Ele foi um homem próspero para a glória do nome do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Moisés ele cresce, irmãos, algo começa a acontecer de forma grande e poderosa na vida de Moisés. E eu quero te dizer nesta noite que o chamado que o Senhor tem na tua vida, esse chamado pode ter a certeza que ele vai se cumprir na tua vida. Glória a Deus. Se Deus ele te chamou, os projetos dele irão se cumprir. Se você se colocar na posição que Deus te chamou. Tem um louvor que diz que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, não é verdade? Então, quando nós sonhamos, nós temos que estar a cada dia falando para Deus para que os nossos projetos sejam de acordo com os projetos de Deus, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Porque quando nós estamos em uma posição que fomos otorgados por Deus, nós devemos cumprir o chamado do Senhor. E Deus cumpriu ali na vida de Moisés o chamado dele, irmãos. Desta feita, quando Moisés estava neste monte, a Bíblia diz que ele estava ali, irmãos, estava ali apacentando as ovelhas, apacentando as ovelhas do sogro dele. E de repente a Bíblia diz que ele está olhando
para um certo lugar e vê uma sarça. Só que essa sarça, ela estava queimando, irmão, estava em chamas ali. Mas houve um detalhe ali, que ela não estava se consumindo. Estava queimando, mas não estava consumindo. Ou seja, estava tudo ali em chamas, pegando fogo, mas não estava queimando totalmente aquela árvore. E Moisés entendeu que ali era uma visão do Senhor e não era algo normal. E nós precisamos a cada dia estar com os nossos olhos abertos, porque às vezes nós olhamos com os nossos olhos carnais e nós não entendemos o que Deus quer fazer da nossa vida. E a Bíblia diz que naquele momento ali, aleluias, quando ele tentou virar para olhar para aquele fogo, aleluia, glória a Deus, o anjo do Senhor bradou e disse: tira a sandália dos teus pés. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar aonde você está é terra santa. Aleluia, glória a Deus. Às vezes, irmãos, nós não temos uma certa reverência na casa de Deus. E às vezes o Senhor é preciso Ele falar conosco de forma especial para que possamos ter uma reverência na casa dEle. Porque se você está aqui nesta noite, tem um irmão lá na igreja que ele costuma falar que na igreja é melhor do que a casa dele. Aleluia. Na igreja, às vezes, irmãos, ele tem um pouquinho de tempo assim para orar. E às vezes na casa da pessoa, a pessoa às vezes até tem tempo, mas não desperta para orar, para buscar a Deus. E nós precisamos a cada dia ter intimidade com Deus. E Moisés tinha uma certa intimidade, irmãos, com Deus. Aleluia, glória a Deus. Aquela situação ali que Moisés viveu, ali foi o início do chamado de Moisés. Eu quero dizer para a igreja nesta noite: algo está acontecendo na sua vida e você não está entendendo que isso aí é o início do chamado do Senhor da sua vida. Glória a Deus, aleluia. Às vezes nós precisamos abrir os nossos olhos para que possamos ver. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Moisés foi um homem que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó levantou para que fosse, que voltasse lá no Egito para libertar aquele povo que estava sendo oprimido, que estava cada dia mais sendo multiplicadas as suas cargas. Mas a Bíblia diz uma coisa, irmãos: quanto mais o povo os afligia, mais aquele povo se fortalecia. Glória a Deus. Quanto mais o cristão é humilhado, mais ele cresce em graça e em conhecimento perante o Senhor. Se você está sendo humilhado, não se preocupa não, porque o tempo da exaltação de Deus na sua vida está chegando. Glória a Deus. Aí você diz assim: mas eu estou passando por uma grande humilhação. Isso é normal, irmãos. Isso é normal. A Bíblia diz que aquele que se humilha, ele é exaltado. Não é os humilhados serão exaltados. Entenda bem: aquele que se humilha será exaltado. Ou seja, se você está se humilhando perante o Senhor, pode ter a certeza que o tempo da exaltação vai chegar. Agora, quando o homem a si mesmo ele se exalta, ele é humilhado. E Moisés, naquele momento ali, irmãos, ele se humilhou perante o Senhor, tirou as sandálias dos seus pés. Alguns estudiosos dizem que o fato dele ter tirado a sandália dos pés seria porque aquela sandália talvez fosse de lá do Egito. Não sei se foi esse o motivo. Eu só sei que Deus ordenou através do anjo. O anjo do Senhor é o próprio Deus. Falou: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Aleluia, glória a Deus. Tem pessoas aqui, irmãos, que Deus tem um chamado poderoso na sua vida. Só que o Senhor já tem falado para você várias vezes e de várias maneiras, e você não tem escutado o chamado do Senhor.
A questão não é o Deus falar. Ele fala de várias formas. Ele usa um homem, uma mulher, um jovem, usa uma criança para falar. Só que às vezes nós fazemos igual aquela história que diz alguns por aí, daquele homem que estava se afogando e veio várias pessoas ali para tentar salvar ele. E ele disse: não, Deus vai vir me tirar daqui. E vinha o avião, vinha várias pessoas assim tentar tirar ele. Ele: não, Deus vai me tirar daqui. Deus já estava usando aqueles ali para tentar tirar ele e ele não queria. E às vezes nós estamos passando por uma situação e Deus manda alguém para ir nos ajudar e nós não queremos aceitar a ajuda de um irmão e dizemos que queremos o próprio Deus vir nos ajudar, sendo que Deus, Ele usa o anjo, mas também Ele usa pessoas. E o chamado que Deus tem na tua vida, às vezes é um chamado poderoso e tremendo. A Bíblia diz que Deus tem uns para profeta, Deus tem alguns para pastores. A Bíblia diz que quando nós nos reunimos, uns têm salmos, outros têm provérbios, outros têm doutrina. Só que às vezes nós queremos falar sobre algo, irmãos, que não tem nada a ver com o costume dos cristãos, com o costume de um servo de Deus, de um servo do Senhor. Irmãos, você pode até não saber falar, mas se você buscar Deus, Deus fala através de você. Glória a Deus. Se você buscar a Deus, pode ter a certeza de que Deus fala com as pessoas através de você. Sabe por quê? Porque o mais importante de tudo é você ter intimidade plena com Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus, às vezes, irmãos, Ele quer nos usar de uma forma e nós, às vezes, limitamos ou queremos limitar o trabalhar de Deus na nossa vida. Deus estava ali, no meio daquele fogo, falando com Moisés. E a Bíblia diz que até ele temeu no primeiro momento, mas ele ouviu a voz de Deus. Mas Senhor, quando eu chegar lá, o que é que eu vou dizer? Você vai dizer que o eu sou te enviou. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga para eles que foi o eu sou que te enviou a eles, e eles vão te ouvir. E assim Moisés foi, irmãos. Chegando lá, ele tentou de várias formas, e aquele rei não queria liberar ele, o povo de Deus. Libera o povo para que o povo vá e sacrifique lá no monte. Mas o rei não queria liberar aquele povo. Mas Deus havia avisado que eles não iam liberar por eles mesmos, mas que naquele lugar Deus precisaria causar a morte de todos os primogênitos daquele lugar, para que eles viessem saber que Ele sim é o Deus Todo-Poderoso nos céus e na terra. Glória a Deus. E se Deus, irmãos, quando Ele se coloca de pé, é para agir, irmãos. Eu costumo dizer que a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada, fechada, ela é a boca de Deus. Aberta, ela também é a boca de Deus. Mas tem alguns por aí que diz que quando a Bíblia está fechada, ela é apenas um livro comum. E só é a boca de Deus quando está aberta. Mas é a palavra de Deus, aberta ou fechada. E aqui também é a espada. E a espada, ela corta dos dois lados. Corta para cá, corta para lá. E Deus está falando nesta noite com pessoas aqui. Glória a Deus. Pessoas que têm um chamado poderoso, mas que está calado diante dessa grande nação. O Brasil, irmãos, está vivendo um momento complicado, um momento crítico. Muitos estão gemendo, a nação está gemendo e muitos não estão percebendo. Mas está na hora de o povo clamar, de o povo descer, aleluia, glória a Deus.
restaurar esta nação através do jejum e da oração. Porque com as nossas mãos nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Só existe uma maneira: buscar a Deus. Faz como Esther. Quando souberam lá que o povo de Deus, o povo hebreu ia morrer todo mundo, Esther convocou a todos, diga a todos lá que jejuem, que orem, porque algo vai acontecer. E eu quero dizer para a igreja nesta noite: algo vai acontecer na sua vida, mas também é preciso você descer na presença do Senhor. É preciso você obedecer o ídolo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tem momentos na nossa vida que nós pensamos que não tem mais jeito. Nós pensamos em parar, tudo está acabado. Mas quando nós começamos a conversar com Deus, nós temos a certeza de que verdadeiramente o Senhor, Ele está conosco. Glória a Deus. Eu queria que você olhasse para o seu irmão nesta noite e diga: verdadeiramente, Deus, Ele está conosco. Glória a Deus. Diga para o seu irmão assim: o Deus que você serve, Deus que você serve, não é um Deus de pau, não é um Deus de barro, não é um Deus de barro, não é um Deus de barro, mas é o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus nesta noite. Você pode tirar um minuto para você adorar o Senhor. Glória a Deus. Porque às vezes, irmãos, nós chegamos na casa de Deus e pensamos que os irmãos aqui estão aqui porque eles são mais bonitos do que os outros, do que alguns. Mas se você está aqui nesta noite, é por causa das misericórdias do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de não sermos consumidos. Ou seja, nós estamos aqui agora, mas o adversário está bramando como leão, procurando a quem tragar. Só que tem um detalhe: o leão da tribo de Judá também está aqui. E quando o leão da tribo de Judá chega, irmãos, não há quem fique de pé diante da presença dele. Ele levanta tudo, irmãos. Aleluia. Porque ninguém pode ficar de pé diante do Senhor. Deus, Ele cria situações para que possamos não recuar do nosso chamado, irmãos. Talvez se o Senhor não falasse com Moisés ali naquele momento, eu tenho, irmãos, quase que certeza que ele não voltaria àquele lugar. Mas Deus novamente falou com ele, porque ele precisava voltar naquele lugar e cumprir o chamado dele. E tem pessoas aqui que estão recuando. O Senhor já falou para você ir a um determinado lugar e você está recuando, não quer ir. Ouça a voz de Deus nesta noite, aleluia. Ouça a voz do Senhor, porque se Ele já falou, Ele garante. Quando Ele fala, irmãos, Ele garante, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes, Deus permite uma luta e a luta está ali tremenda. Deus permite uma enfermidade, você está ali. Eu vou desistir, vou parar. O Senhor manda uma tempestade. O Senhor manda fogo. Às vezes nós estamos passando por uma batalha à prova de fogo, irmãos. E nós olhamos e não vemos um escape. Nós choramos, nos esperneamos, clamamos. Só que às vezes parece que a solução não vem. O povo de Deus, Deus só respondeu aquele povo lá no Egito quando eles começaram a clamar. Quando aquele povo começou a clamar, a Bíblia diz que Deus ouviu e proveu o libertador. Só que às vezes nós queremos receber a bênção de braço cruzado. E o Senhor quer que você clame. Clame. A Bíblia manda clamar em alta voz. Ah, mas irmão, a Bíblia diz também que quando nós vamos orar, nós temos que entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e orar em secreto. Diz, mas também manda orar em alta voz.
Tem oração que tem que ser em alta voz. Não é porque o nosso Deus é surdo, não. É porque, me diga uma coisa, é mais fácil você me ouvir se eu falar alto ou se eu falar baixinho, só para mim? Alto. Se eu falar alto, né? Tem uma simbologia nisso aí. Deus, Ele poderia ouvir aquele povo mesmo se eles falassem baixinho. Como Deus ouviu o choro de Ana quando ela se humilhou ali perante o Senhor. Ela não falava nada, mas ela só batia a boca ali. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor daquela mulher. Mas tem momentos que nós temos que clamar, aleluia, glória a Deus. E se Deus ele tem um chamado na sua vida, pode ter a certeza de que Ele quer cumprir o chamado na tua vida, mas é preciso você clamar. Glória a Deus. É preciso você se colocar na posição em que tu foi chamado. Glória a Deus, aleluia. Porque só quando isso acontecer, irmãos, você vai ver mistério acontecendo naquela causa. Aquela causa que você tem, talvez na justiça, que não saiu ainda. Será que você já clamou como você precisava realmente clamar? Ou você simplesmente está calado, aguardando o agir de Deus? Clame em alta voz. Entre no seu quarto, se você quiser, e clame a Deus, que de lá Ele vai te ouvir. Aleluias. Tem momentos, irmãos, na nossa vida que nós dizemos assim: Deus, os teus propósitos na minha vida, será que não vão se cumprir, Senhor? E às vezes Deus está de lá do céu, irmãos, calado. Tem momentos que Ele está em silêncio. Só que o silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está trabalhando. O silêncio de Deus, irmãos, pode ter a certeza que em meio ao silêncio algo está acontecendo no mundo espiritual e você não está vendo. Depois que aquele povo saiu de lá do Egito, aquele povo adorou ao Senhor no deserto. Adorou ao Senhor. Aleluia. Deus permitiu que aquela nação passasse o deserto, mas não abandonou aquela nação em meio ao deserto. Eles passaram no deserto, mas lá no deserto, quando faltava água, Deus falava com Moisés. Moisés tocava na rocha e a água chegava. Estava com fome e Deus mandava carne do céu. Queria mais do que? Mesmo assim ainda murmurava, porque nós somos ingratos. Nós somos ingratos, irmãos. Nós temos tudo de bom e do melhor, e às vezes mesmo assim nós não queremos adorar o nome do Senhor. Nós precisamos nos converter de verdade, porque só quando isso acontecer é que Deus vai permitir algo acontecer na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a questão é tão séria que nós, mesmo quando estivermos passando na luta, nós não devemos murmurar. Porque todas aquelas pessoas que estavam ali, que saíram do Egito, só chegou da terra prometida daqueles que saíram, Josué e Caleb, daquela geração. Aleluia. Todos os outros que entraram foram aqueles que nasceram no deserto, porque foram muitos anos que eles passaram no deserto. E morreram por quê? Por causa da murmuração. Todos aqueles que morreram foi por causa da murmuração. Murmuraram e Deus permitiu a morte. Mas eu quero te dizer que nós não estamos aqui para murmurar, mas nós estamos aqui para simplesmente exaltar ao nosso Deus, para dar a Ele o que é dele, que é a honra, a glória, o louvor e toda exaltação. Amém? Eu queria que a Liana colocasse um playback para mim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.